escondendo pra não te encontrar. Te transformei num jeito de pensar, em uma lei que eu tinha que guardar. Imitei canções e versos pra te impressionar. Meu livro em branco ninguém vai notar. Jesus na capa e nada pra contar. É que não estás no caminho largo pra mim mesmo. Só te contemplei no momento que enxerguei teus filhos. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos seus pequeninos. Eu aprendo tão somente para ensinar. A tua palavra é para alimentar e enche o peito para transbordar. Eu recebo tuas bênçãos para compartilhar tudo que eu tenho feito para provar que Deus é dono de tudo que há. Tu vens me abraçar em abraços que hoje eu aceito. Amo sem te ver. Toda vez que eu amo a quem eu vejo. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos seus pequeninos. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos seus pequeninos. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos seus pequeninos, nos olhares dos seus pequeninos, pois eu também sou teu pequenino. Pai querido, entramos na tua presença, gratos por esse tempo juntos, gratos por essa oportunidade de compartilhar, de ouvir, de aprender, de se edificar mutuamente, Senhor. Que teu Espírito seja sobre esse encontro, promovendo corações abertos, mentes abertas. Senhor, que a gente esteja aqui pronto para nos colocar na condição de aprendizes, Senhor, prontos para nos colocar na condição de professores uns dos outros, prontos, Senhor, para edificarmos e sermos edificados, Senhor. É isso que nós clamamos, que o teu Espírito flua no meio de nós, nos trazendo edificação. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, imagino que a maioria conhece essa canção, é uma música do Mauro Henrique, se chama Pequeninos. Tive que descer bastante o tom dela para cantar, porque o Mauro é meio ignorante, mas é uma música belíssima, né? Ele pega aquele texto em que Jesus
se compara a um pequenino, né? Ele diz que tudo aquilo que você fez ao menor dos meus pequeninos foi a mim que você fez. E aí o Mauro pega isso e extrapola isso para traduzir no comportamento, né, típico da vida cristã, né, de querer se enquadrar em uma lei, de querer emular uma espiritualidade vazia, né? E ele conclui na última estrofe falando do transbordar daquilo que nós recebemos, né? Então, da mesma forma que eu fui acolhido, da mesma forma que eu fui visitado por Jesus, eu também faço essas coisas e nesse momento eu encontro Cristo no outro, né? É uma canção muito bonita. Bom, eu confesso que essa semana, pesquisando textos para esse assunto que nós vamos falar, eu fui impactado por um salmo de Asaf, é o Salmo 86, né? Esse salmo me levou a refletir um pouco sobre a responsabilidade que a gente tem como filhos de Deus, de refletirmos o caráter e a vontade de Deus, e na forma de socorro àqueles que são afligidos no mundo. Se a gente for abrir o jornal, né, ou abrir um noticiário qualquer, um blog, um site de notícias, a gente vai descobrir que políticos supostamente cristãos, né, acabaram de suspender a ajuda humanitária em países subdesenvolvidos, né, ali nos Estados Unidos. Ainda por cima com um slogan America First, né, que se a gente fosse traduzir honestamente seria como nós primeiro, a gente primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? No Brasil, a gente também viu uma parte considerável da bancada da Bíblia votar contra um projeto de lei que pretendia zerar impostos de alimentos e cesta básica. Lembrando que alguns desses mesmos deputados foram a favor de zerar impostos de jet ski recentemente, né, num passado recente. Graças a Deus, a isenção do imposto passou, né? E hoje a gente ora para quê? Para que isso não seja uma lei eleitoreira, né? Uma lei só para gerar empatia política, né? Mas que seja de fato uma lei que se reverta em alimentos mais baratos, porque a gente está vivendo um momento realmente de alimento muito caro na prateleira e isso está impactando, em especial, as famílias menos favorecidas, mais carentes de recursos, né? Essas são as que são primeiro impactadas pelo preço dos alimentos estarem altos demais. Falando aqui só com relação a esses políticos, né, que se esforçam para piorar a situação do povo desamparado e facilitar a vida dos perversos, eu pergunto, de que lado que eles estão? Será que eles por um acaso não têm temor de Deus? Será que a fé deles foi completamente corrompida pela ganância, pela sede de poder? Esse foi o salmo que me levou a essa reflexão, Salmo 86 de Asaf. Deus preside a Assembleia dos Céus e no meio dos seres celestiais anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça sobre o pobre e o órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado, livrem o pobre e o necessitado, libertem-no das garras do perverso. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes, andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Essa é a terceira mensagem de uma série de 4, né? Que a gente está falando sobre o que o pastor Tim Keller chamou de quarteto da vulnerabilidade. São os 4 grupos sociais que a Bíblia destaca como os mais vulneráveis, certo? Em diferentes etapas, em diferentes cenários da história bíblica, porque se a gente for pensar na história bíblica, são muitas histórias, né? A realidade de Abraão era uma, a realidade de Davi era outra, a realidade de Moisés era outra, a realidade do tempo dos juízes era outra.
A realidade de Jesus era outra, a realidade de Malaquias era outra, a realidade de Ezequiel era outra, a realidade de Isaías era outra. Então cada um vive num momento, de Daniel, completamente outro. Cada um vive num momento, num lugar diferente, né? Então a gente tem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto dentro da Terra Prometida, já conquistada, ou em guerra pela Terra Prometida, quanto no exílio na Babilônia, ou como escravos no Egito. A gente tem a história ao longo de várias etapas, e em todas elas Deus vai destacar esses 4 grupos sociais vulneráveis: os estrangeiros, os pobres, os órfãos e as viúvas. Semana retrasada a gente falou sobre a questão dos estrangeiros. Semana passada nós falamos da questão do pobre. Hoje nós vamos falar da questão do órfão. E semana que vem, se Deus quiser, da questão das viúvas, né? A paternidade está no coração do Evangelho. Não é à toa que Jesus, quando vai ensinar os discípulos a orar, ele diz: vocês devem começar assim, Papai Nosso. Essa forma de tratar Deus como Abba, que pode ser traduzido como papai, como paizinho, como papi, não sei, painho, né? Não sei como que você trata seu pai ou como você é tratado como pai. Não é uma forma necessariamente nova que Jesus está trazendo como novidade, mas ela é chocante de toda forma. Os religiosos geralmente gostam de exibir a sua reverência a Deus em orações mais pomposas, né? Feitas sempre em público, com palavras que eles nunca usariam numa conversa com alguém, né? Naquele tempo não era muito diferente disso. Santo e gloriosíssimo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, inefável e onipresente, tua sapiência é magnificente, tu que habitas nos mais altos céus. As pessoas, você já deve ter ouvido gente orar dessa forma, né? Na contramão dessa prática, de notável aparência de piedade, Jesus nos ensina a entrar no quarto, fechar a porta e, no particular, em secreto, dizer papai. Mas como eu já disse, tratar Deus como pai não é necessariamente novo, não é uma inovação de Jesus. Davi faz uso dessa mesma expressão no Salmo 68. Salmo 68, versos 5 e 6, Davi escreveu: Pai dos órfãos e defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós e liberta os presos e os faz prosperar. Deus é companhia para quem está só. Deus é um pai para quem está sem pai. Deus é o libertador daquele que está preso. É um pai legítimo para filhos ilegítimos. Deus é pai, tanto de quem ainda tem pai, tanto de quem já teve pai e não tem mais, e também para aquele que nunca teve um pai. Mas tem um trecho muito interessante sobre paternidade que aparece no meio de um diálogo que aconteceu no templo ali em Jerusalém, logo após Jesus evitar que uma mulher fosse apedrejada por adultério. Vocês se lembram dessa história, né? Jesus evita que uma mulher seja apedrejada por adultério, apelando à consciência daqueles que pretendiam apedrejar ela. Ele diz: aquele que não tem pecado, fique à vontade para começar. Seja o primeiro, né, a atirar uma pedra. E aí todo mundo se afasta e Jesus continua o seu discurso. E ao longo desse discurso, ele vai chegar nesse trecho que a gente vai ler aqui, que demonstra a importância que os judeus davam para a questão da filiação, da paternidade, da maternidade. João 8, versos 31 até 44. Jesus disse aos que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato.
Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com o meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus, porém, respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão de fato, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Isso aqui é praticamente aquele teste de paternidade do programa do Ratinho, né? Jesus começa a questionar de quem é que eles são filhos, quem é o pai deles, e para levantar esse debate, Jesus diz que eles, na verdade, são escravos e não filhos, mas que poderiam deixar de ser escravos se eles fossem libertos pelo filho e adotados pelo pai. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É claro que eles se ofenderam com essa comparação, né? Qualquer um de nós ficaria ofendido, né, de ouvir isso de Jesus. Primeiro, eles dizem que eles são filhos de Abraão. E aí Jesus argumenta que eles não têm as mesmas obras de Abraão, portanto não são filhos dele. Depois eles dizem que são filhos de Deus. E da mesma forma Jesus demonstra que se eles fossem mesmo filhos de Deus, eles não estariam empenhados em matar aquele a quem Deus enviou. Jesus conclui então que eles são filhos do diabo, porque eles querem fazer as mesmas obras do diabo: matar e mentir. Diz que ele era assassino e é mentiroso desde o princípio e pai da mentira, e que quando ele fala mentira, ele está sendo coerente com a sua natureza, porque ele é pai da mentira. Bom, se é isso que se espera de um filho do diabo, ser assassino e mentiroso, matar e mentir, o que se espera de um filho de Deus? Tiago, irmão de Jesus, vai lançar uma espécie de pedra fundamental sobre o que consiste a nossa fé. Ele vai dizer lá em Tiago 1,27, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar dos órfãos e das viúvas é colocado em oposição a se deixar corromper pelo mundo, certo? É uma coisa ou outra. Ou você cuida, se preocupa com a causa do órfão, lembrando que ele menciona novamente nesse texto de Tiago, Deus, o Pai, certo? Então, ou a gente está preocupado com a causa do órfão, ou a gente está corrompido pelo mundo. O mundo sempre vai ensinar a gente a ser egoísta. O mundo sempre vai dizer, nós primeiro, America first, né? O mundo sempre vai nos conduzir a uma mentalidade egocentrada, autocentrada. Mas a nossa religião precisa estar em oposição a esse modo de pensar mundano, consumista, antropocêntrico. Quem grita primeiro eu foi corrompido pelo mundo. Jesus diz que eles são filhos do diabo e fazem as obras do diabo. João 8, 31 e 32, né, que é o início desse texto que nós lemos, é muito explícito. Jesus disse aos que creram nele: vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Os verdadeiros discípulos permanecem fiéis aos ensinamentos
de Jesus. Nós fomos transformados de filhos do diabo e escravos do pecado em filhos de Deus e libertos pelo Cristo. E uma vez que essa graça nos alcançou, a nossa atitude natural é de praticar a mesma coisa com os outros órfãos que a gente encontrar pelo caminho. Nós fomos acolhidos. Nós que não tínhamos um pai, hoje temos um pai. Nós que não tínhamos um sacerdote, hoje temos um sacerdote. Nós fomos aceitos na família de Deus. Por isso estamos dispostos a acolher e a aceitar a todos. Nós vamos estender o mesmo amor que nós recebemos a todos aqueles que nos cercam. Salmo 68, 5 e 6. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus cuja habitação é santa, Deus da família, aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar. Nós acabamos de ler. Deus nos deu uma família, mas não fica só nisso. Deus nos deu também uma missão de ampliar essa família. É isso que a gente chama de missão da igreja, né? Missão da igreja é ampliar a família de Deus. Deus dá uma família aos que vivem sós. O que isso significa na prática? Significa que uma vez sendo acolhidos por Deus, nós somos recebidos por nossos irmãos e irmãs. Nós somos cercados de gente que se importa e que nos ama e que deseja nos abraçar e nos acolher na família de Deus. Deus dá uma família aos que vivem sós. Concluindo, Romanos 8, versos 14 a 17, diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim um espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba Pai, pois o seu espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Deus não nos quer como escravos, ele já nos libertou dessa condição. Ele nos ama e nos quer como filhos. Ele nos adotou, ele nos deu o seu espírito para nos guiar nessa jornada de filiação. Uma vez como filhos de Deus, nós não somos mais órfãos, muito menos somos filhos do diabo, nós não somos mais escravos. Por isso, as obras da igreja precisam brilhar como as obras do próprio Deus, trazendo luz para esse mundo em trevas, rompendo cadeias da morte e da mentira, que são as obras de Satanás. Aí sim, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, porque a verdade é uma pessoa, Jesus, caminho, verdade e vida. E ele não rejeita ninguém, pelo contrário, ele dá família para quem está sozinho. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E, como de costume, gostaria de abrir para participarem, para todo mundo ter a oportunidade de trazer algum acréscimo, algum contraponto a essa fala. E para estimulá-los, eu tenho uma pergunta aqui que pode ajudá-los. Se vocês quiserem, quem quiser responder essa pergunta na nossa conversa, fique à vontade, ou se quiser fazer um outro comentário dentro do tema também, pode ficar à vontade. A pergunta é esta aqui. Você já se sentiu como órfão em algum momento da sua vida? Como a igreja pode ser um lugar de acolhimento para aqueles que se sentem sozinhos e desamparados? Vou repetir. Você já se sentiu como órfão em algum momento da sua vida? Como a igreja pode ser um lugar de acolhimento para aqueles que se sentem sozinhos e desamparados? E aí, se ninguém tiver com a mão levantada ou falando, você pode abrir o microfone e falar. Se alguém já estiver falando, você pode clicar ali para levantar a mão e também falar em seguida. Olha só,
Eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.